Bem-vindos ao Trama Sobrenatural. Inscreva-se agora e deixe seu like para nos apoiar e atingir a marca dos 1000 inscritos. Estamos ansiosos para ter você em nossa comunidade, para nos ajudar a desvendar os enigmas mais sombrios. Acompanhe mais uma trama misteriosa. Em 1997, encontrei-me atrás do volante de um enorme caminhão de 18 rodas, trabalhando para ganhar a vida por um breve período. Passando a maior parte do tempo solitário, percorri as estradas, fazendo algumas amizades ao longo do último ano. Conheci colegas caminhoneiros interessantes, repletos de histórias de vida para compartilhar. Uma noite, enquanto parava em uma pequena parada de caminhões no centro-oeste para descansar, o frio intenso invadia o ambiente. Depois de garantir a segurança do veículo, entrei para tomar um banho quente e fazer uma refeição reconfortante. Enquanto desfrutava de uma comida quente e gordurosa, relaxei na cabine, contemplando as milhas percorridas e os desafios do dia seguinte. A música suave e os sons distantes da conversa na parada misturavam-se ao meu cansaço, enquanto lutava contra o sono. De repente, uma voz rompeu o silêncio, pertencente a um caminhoneiro robusto, trajando macacão e um chapéu desgastado pelo tempo. Seus olhos amigáveis refletiam anos de experiência na estrada. Após o breve mal-entendido inicial, ele me cumprimentou com gentileza, iniciando uma conversa intrigante. Mas, se você não se importa de ter companhia, não tive uma conversa adequada com uma pessoa viva em 3 dias, disse ele educadamente, embora sua linguagem corporal e comportamento sugerissem uma certa insistência. Mesmo relutante, permiti que ele ficasse. Enquanto nos acomodávamos, sua tentativa de estacionar o caminhão foi um tanto desajeitada, arrancando risos da situação. Ele não era um atleta magro, mas sim um homem grande, reminiscente dos lutadores dos anos 80, como Rio Bill e Jeff. Apresentou-se como Jeff, apertando minha mão enquanto conversávamos sobre minha origem, destino e o tipo de carga que eu transportava. Descobri que ele era um operador único, seu próprio chefe, dirigindo um trator de mesa carregado com peças pesadas. A conversa fluiu amigavelmente, com Jeff mostrando interesse genuíno pelo meu trabalho. Ele parecia animado por ter alguém com quem conversar, e antes que percebêssemos, 1 hora havia se passado. Mesmo quando ele indicou sua intenção de partir, expressando preocupação em não me incomodar, assegurei-lhe que não havia pressa e que sua companhia era bem-vinda. Eu estava realmente esperando encontrar alguém com quem pudesse trocar ideias sobre negócios e ter uma noção do que estava acontecendo por aí, compartilhei. Jeff sorriu, genuinamente contente por ter encontrado uma companhia. Depois de um tempo, ele soltou uma risada e disse: "Fico feliz que tenha dito isso, porque não sei se conseguiria sair dessa cabine no momento em que começasse a rir." Compreendi o que ele quis dizer, o ambiente era confortável, apesar do espaço apertado. Terminando seu café, ele levantou a xícara para a garçonete com casualidade, acompanhada de um sorriso paciente. Então, ajustando-se em sua cadeira, ele me perguntou se eu gostaria de ouvir uma história verdadeira. Aceitei com um gesto de cabeça educado, enquanto a garçonete nos observava, contente por nos ver satisfeitos com o serviço. Jeff se inclinou para a frente, sua espessa barba grisalha pairando sobre a caneca fumegante, e disse com seriedade: "Você precisa ter cuidado, amigo." Seus cotovelos flutuavam no ar enquanto ele continuava, alertando sobre as muitas regras impostas pelas grandes empresas. Levantei uma sobrancelha, compreendendo sua preocupação. Sim, havia inúmeras regulamentações a serem seguidas, principalmente em prol da segurança. No entanto, fiquei curioso para entender onde ele queria chegar com tudo aquilo. Já ouvirá falar de caminhoneiros transportando cargas ilegais em estradas secundárias, evitando balanças como as de Idaho, onde um operador autônomo poderia cobrar por libra.
Alguns carregavam cargas não autorizadas, arriscando-se a serem multados pesadamente caso fossem pegos. Mas Jeff não parecia estar falando sobre isso. Ele não mencionou nada sobre manipulação de registros para ocultar atividades ilegais. Após uma pausa reflexiva, ele começou sua história. Há cerca de 10 anos, eu estava fazendo o mesmo que você, transportando trailers pelo Wisconsin profundo, disse ele, mergulhando em suas lembranças. Percebi que estava mergulhando em memórias profundas e, de repente, senti que estava invadindo a privacidade de Jeff. Um desconforto passageiro se apoderou de mim, mas logo passou enquanto Jeff continuava a falar. Ele pegou sua caneca de café fumacento novamente, notando que já era tarde, expressou sua necessidade de parar e descansar. Concordamos em encontrar uma parada de caminhões para passar a noite. Assim que avistamos uma placa indicando uma parada, parei o caminhão e desliguei o motor. O frio intenso lá fora não era convidativo para voltar a um caminhão congelado, e ambos rimos enquanto observávamos o estacionamento congelado. Concordei em entender o recado e preparei-me para sair em busca de um banho e um pouco de comida. Rapidamente, parei o caminhão, peguei minha bolsa e desci até o asfalto. Antes de me afastar, Jeff enfatizou sobre as leis e regulamentos que governam as transportadoras. Ele sugeriu, de forma discreta, que muitos proprietários operadores portavam armas, embora fosse proibido pela lei federal. Empresas como a minha, no entanto, evitavam esse tipo de prática para não comprometer nossos empregos. Entendi o que ele estava insinuando. Enquanto eu tomava banho, Jeff seguiu sua rotina habitual na cabine. Quando saí, percebi que era hora de continuar a jornada. Após atravessar o estacionamento e voltar para o meu caminhão, vi Jeff terminando sua xícara de café, e ele murmurou algo em um tom grave antes de eu partir. Lembro-me claramente da sensação do ar frio batendo em minha cabeça molhada sob o chapéu. Mal podia esperar para entrar na caminhonete e me aquecer. Jeff estava certo, nada parecia tão aconchegante naquele momento. Quando abri a porta, o calor do interior me atingiu como um abraço reconfortante. Jeff parecia bem aos meus olhos quando entrei, mas mal consegui avançar antes de sentir uma dor aguda. Fui atingido por uma dor torturante, antes que pudesse reagir, caí no chão, atordoado pela dor e pelo impacto que meu tornozelo sofreu. A sensação de queimação era insuportável, e eu mal conseguia me levantar. Enquanto eu lutava para me recuperar, Jeff continuou falando, sua voz agora tremendo um pouco. Eu admirava sua capacidade de manter a calma enquanto descrevia o que aconteceu em seguida. Fiquei horrorizado ao ver uma figura se arrastando debaixo de mim. No início, não consegui identificar o que estava vendo, meu tornozelo latejando de dor, mas logo percebi a ameaça iminente. Eu estava todo enrolado, acima do peso e agora me sentia impotente. Depois de ser atingido e cair da plataforma, me deparei com um sujeito magro e sinistro segurando um pé de cabra. Ele emergiu de debaixo do meu veículo, com intenções desconhecidas. Será que queria roubar, machucar ou ambos? O terror se instalou enquanto ele se aproximava, e mal sabia eu que ele tinha quase alcançado o estribo, dando-lhe uma vantagem perigosa sobre mim. Então, pude ver o olhar em seus olhos, era um olhar selvagem, daqueles que indicam total comprometimento com qualquer ação que se esteja prestes a realizar. Era evidente que aquele sujeito, com o cabelo molhado e desgrenhado, estava desesperado e determinado ao mesmo tempo. Não havia dúvidas em minha mente de que ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Oh meu Deus, suspirei, compreendendo a gravidade da situação. "Ô Jeff", chamei, completamente envolvido na história que ele contava. Ele estava sentado diante de mim, e eu presumi que havia sobrevivido ao encontro, mas queria saber mais. Como foi? Sem esperar muito, tirei minha 357 Magnum da bolsa de banho.
Como eu disse antes, algumas leis e regras são feitas para serem quebradas. Disparei 2 vezes contra seu peito. Ele ficou apavorado, admitiu Jeff, ainda visivelmente abalado e em choque. Desferi os tiros sem hesitação, sabendo que era necessário para encerrar aquela ameaça iminente. Pareceu que o confronto durou uma eternidade, ao mesmo tempo, apenas alguns segundos. Não importava quanto tempo durou, eu sabia que precisava acabar com o que ele havia começado. Jeff parecia triste, como se estivesse perdido. Por um instante, senti simpatia por ele, mesmo enquanto o odiava pelo que tinha feito. Não estava me vangloriando, sabia que era o correto. Os olhos de Jeff se encheram de tristeza, e por um breve momento, lágrimas brilharam ali. Mas o caminhoneiro duro que ele era rapidamente recuperou a compostura, balançando a cabeça. Oh, não consigo imaginar o quão desesperado aquele cara estava, murmurou ele. Mas, no final das contas, não importava mais. Jeff continuou sua narrativa, descrevendo como os tiros da Magnum chamaram a atenção na parada de caminhões. A polícia foi acionada imediatamente, assim como uma ambulância para cuidar de Jeff, que tinha sido ferido no confronto. Sorte minha que não precisei da alavanca, brincou ele, tentando aliviar a tensão do momento. Ele passou 3 dias no hospital, refletindo sobre o que aconteceu naquela noite enquanto se recuperava dos ferimentos. Oh não, eles rebocaram aquele desgraçado e cuidaram dele até que eu pudesse sair novamente, continuou Jeff, com um toque de sarcasmo em sua voz. Oh mas, cara, essa é a vida na estrada, concluiu ele, com um sorriso zombeteiro no rosto. Ao relembrar aqueles eventos, a mesa tremeu um pouco quando Jeff se sentou, mostrando um gesto desajeitado. Ele jogou alguns trocados na mesa e, com um tom sério, acrescentou: tenha cuidado, garoto. Sempre esteja atento ao que está ao seu redor. Inclinando o chapéu na minha direção, ele sorriu e se despediu. Foi então que notei pela primeira vez que ele mancava levemente enquanto saía. Esse fato ocorreu há cerca de uma década, mas as memórias ainda estão vívidas em minha mente. Eu tinha 17 anos na época, era 20 de maio de 2005. Minha mãe, 2 amigos e eu estávamos a caminho da majestosa Cordilheira Cascade, para assistir nossa banda favorita ao vivo em Seattle, no estado de Washington. A viagem até Seattle era de aproximadamente 3 horas para aqueles que viviam no sul ou em outros estados que não possuíam passagens nas montanhas. Para chegar às cidades do outro lado das montanhas, era necessário subir e atravessar uma estrada com uma inclinação extremamente íngreme. Como esperado, as pessoas muitas vezes aceleravam ao ultrapassar, especialmente quando não havia faixas extras para ultrapassagem, o que infelizmente resultava em muitos acidentes. Essa era a realidade da estrada que estávamos percorrendo naquele dia específico. A estrada tinha apenas 2 faixas, então qualquer veículo ultrapassando estava forçando outros carros para fora da pista. Enquanto subíamos a passagem, ainda não havíamos alcançado o topo quando minha mãe notou pelo retrovisor alguns carros entrando nas valas e na beira da estrada. Ficou claro que algo estava errado. De repente, um veículo estava se aproximando rapidamente em nossa direção. Meus amigos e eu estávamos olhando para trás para entender a confusão que estava acontecendo. Contamos isso à minha mãe, que precisava se concentrar na estrada naquele momento e não conseguia ver o que estava acontecendo atrás de nós. Era um caminhão enorme, com cabine e janelas azuis claras, totalmente escurecidas. Não era possível ver nem mesmo a silhueta de alguém lá dentro. O reboque estava cerca de 3 carros atrás de nós, subindo a encosta íngreme que geralmente não é adequada para caminhões pesados, pois costumam diminuir a velocidade e seguir para a direita. À medida que ele se aproximava, forçava os carros atrás de nós a sair da estrada.
Ele simplesmente não se importava com mais ninguém, e agora estávamos com muito medo por nossas vidas. Minha mãe dirigia um Subaru Forester, então tentamos manter uma distância segura dele. No entanto, o caminhão continuava se aproximando. Minha mãe decidiu parar à direita e diminuir muito a velocidade para permitir que ele passasse. Queríamos anotar o número da placa e a empresa do caminhão para fazer uma reclamação, mas para nossa surpresa, o reboque do caminhão estava completamente vazio, assim como a cabine. Até mesmo as placas estavam ausentes. A única coisa visível era uma gigantesca bandeira americana pintada na frente do gril. É arrepiante só de lembrar agora. Por sorte, não precisamos sair da estrada, já que os outros carros estavam bem atrás de nós. No entanto, minha mãe estava chocada e furiosa com a situação. Decidimos acelerar para ultrapassá-lo e fugir dele o mais rápido possível. Não queríamos testemunhar ou estar atrás dele quando causasse um acidente. À medida que passamos por ele, a estrada se transformou em 2 pistas, o que tornava a ultrapassagem ilegal. Estávamos quase livres do perigo, mas um dos meus amigos, de forma imprudente, decidiu cortar o caminhão. Ele achou que seria uma manobra inteligente, especialmente contra alguém que nem conhecíamos. No entanto, o caminhão não se importou. Assim que passamos, ele começou a acelerar novamente, e não sabíamos o que ele pretendia fazer conosco. Minha mãe decidiu acelerar ainda mais. Estávamos quase chegando ao topo da passagem, onde a estrada se nivelava antes de começar a descer do outro lado da montanha. Sempre há uma área de escape à direita nesse ponto. Minha mãe virou bruscamente na direção do terreno mais próximo da borda da floresta e pisou no freio ao mesmo tempo, gritando para sairmos do carro e correr em direção às árvores o mais rápido possível. O carro mal havia parado quando abrimos as portas e corremos em direção à mata, percorrendo cerca de 30 metros antes de nos sentirmos seguros o suficiente para parar. Finalmente, paramos e nos reunimos, ainda tremendo de medo. Ficamos receosos de retornar ao carro, imaginando se o caminhão também poderia ter ido embora ou se algo sinistro estaria acontecendo dentro dele. No entanto, tínhamos um compromisso a cumprir e o tempo estava passando. Depois de alguns minutos, decidimos voltar. Felizmente, não havia sinal do caminhão, e o tráfego na estrada estava voltando ao normal, um alívio considerando que poderíamos ter sido envolvidos em um terrível acidente apenas momentos antes. Enquanto seguíamos pela estrada, passamos por 3 carros diferentes que pareciam ter sido seriamente danificados na parte traseira. Imediatamente ligamos para o 911 e relatamos o incidente, fornecendo detalhes sobre o caminhão e a localização do ocorrido. Esperávamos que as autoridades conseguissem pegar o responsável por essa loucura. Ainda hoje, não sabemos quem estava dirigindo aquele caminhão monstruoso ou o que eles transportavam no trailer. Apenas podemos especular que fosse algo ilegal ou perturbador, pois pareciam estar dispostos a arriscar vidas só para chegar ao seu destino mais rapidamente. A lembrança da cabine do caminhão totalmente escurecida pela bandeira americana ainda me arrepia até hoje. Apesar do susto, conseguimos chegar ao show, onde nos divertimos bastante. Foi uma noite memorável, mas a experiência nos deixou uma importante lição. É crucial manter a calma nas estradas e evitar confrontos desnecessários. Nunca se sabe com quem você está lidando ou quais perigos podem surgir. A segurança deve ser sempre a prioridade. Este incidente ocorreu apenas alguns meses atrás, embora a data exata tenha escapado da minha memória. Estávamos em uma viagem em família para minha antiga cidade natal, uma jornada permeada por uma sensação de nostalgia enquanto nos aproximávamos da cidade onde tudo começou. Era lá que tínhamos nossa família, amigos e conhecidos.
Estávamos na estrada, aproveitando a emoção de voltar àquela cidade querida, onde ainda tínhamos a casa de minha infância alugada. Íamos despejar os atuais inquilinos, pois decidimos retomar a propriedade que sempre foi nossa. No entanto, estávamos a cerca de 46 horas de distância, em uma jornada que parecia abranger todo o globo terrestre. Tínhamos viajado muito ao longo dos anos, desde entregar animais em troca de dinheiro até simplesmente procurar um novo lugar para chamar de lar, de Califórnia a Oklahoma. O incidente ocorreu em algum lugar da vasta e fria Nebraska, tarde demais para a luz do dia, após dias de viagem. Estávamos tão próximos do nosso destino que parecia um alívio ver um posto de gasolina Pilot à vista. As luzes amarelas brilhantes do posto de gasolina conferiam ao lugar uma atmosfera acolhedora, especialmente com a presença de grandes caminhões que pareciam fazer do local seu lar temporário para a noite. Quando chegamos lá, eu provavelmente parecia um pouco fora do lugar, com meu cabelo tingido e minha aparência um tanto esquisita. O calor intenso era sufocante e desagradável, mas à medida que a noite caía e esfriava, a temperatura se tornava mais suportável. Ao entrar no estabelecimento, que era bastante espaçoso, fui direto ao banheiro para me recompor. Encontrei um grande motorista saindo dos chuveiros abertos, mas naquele momento não prestei muita atenção, pois estava muito focado em mim mesmo. Talvez eu tenha percebido seu olhar sobre mim novamente, se não estivesse tão distraído naquele momento. No entanto, como descobri depois do incidente, aquilo se tornaria relevante. Após me cuidar e tomar um refresco, decidi sair para dar uma volta e esticar as pernas. Estacionamos junto aos grandes caminhões, mas eu queria um pouco de ar fresco. Então, resolvi fazer uma caminhada após tantas horas dentro do veículo. Nada melhor do que uma noite tranquila para passear entre os caminhões. A maioria deles estava desligada e seus ocupantes provavelmente dormiam. Aqueles que ainda estavam em operação estavam estacionados em uma área mais afastada. Enquanto caminhava, acenei casualmente para alguns dos motoristas, como costumo fazer, mesmo para estranhos. Não senti medo enquanto estava sozinho, apenas um pouco de ansiedade desde que tinha acabado de ter um encontro estranho. No entanto, decidi ignorar isso. Não demorou muito para decidir voltar ao caminhão. Ao passar pelas duas primeiras fileiras de caminhões, segui na direção do meu veículo para chegar mais rápido. De repente, ouvi uma tosse alta e áspera, apenas para perceber que era o mesmo cara bloqueando meu caminho. Reduzi minha velocidade, sentindo um arrepio percorrer minha espinha diante da estranha coincidência de encontrá-lo pela terceira vez. Quando ele agarrou meu braço, fiquei tenso e me virei para ele, claramente nervoso e um pouco irritado com sua atitude. Lembro-me de ter dito: "É com licença, o que você está fazendo?" Naquele momento, as histórias sobre caminhoneiros e assassinos inundaram minha mente, fazendo-me temer pelo pior. Então, presumindo que estava em perigo, me virei para sair, apenas para ser agarrado novamente. Naquele momento, estava tomado pelo medo e pela raiva. Agora, percebo que gritar teria sido a melhor opção, mas naquele momento estava tão chocado e furioso que esqueci completamente. Virei-me para ele e disse, sarcasticamente: tenho certeza de que o seu caminhão é lindo, mas preciso ir. Talvez outra hora." Ele me interrompeu, implorando para que eu desse uma volta com ele e prometendo mostrar coisas muito interessantes. Ele começou a me arrastar em direção à sua plataforma, e se eu tivesse percebido antes, teria evitado completamente aquele corredor. Mas, tomando uma decisão tola mais uma vez, lutei para me libertar quando ele tentou me dominar. Eu sentia que estava correndo contra o tempo. Após respirar fundo, corri de volta para o caminhão. Refleti sobre o incidente enquanto passava por uma fileira de plataformas, imaginando se ele estava em uma delas, fugindo enquanto me observava de seu táxi. Decidi não contar para minha mãe até chegarmos em casa.
A moral da história aqui é: preste atenção nas pessoas ao seu redor, não ande sozinho e desprotegido em postos de gasolina isolados. Lembre-se, onde quer que vá, mantenha-se atento e seguro. Desde a infância, sempre me encantei com contos que desafiam a realidade, histórias que fazem você questionar os limites entre o possível e o sobrenatural. Meu tio Estênio, um homem do mundo com uma vida repleta de viagens e experiências, tem sido minha principal fonte dessas narrativas. Cada estado que ele atravessou, cada canto que explorou, trouxe consigo uma história, frequentemente povoada por personagens tão vívidos quanto inquietantes. No entanto, entre todas as histórias que compartilhou, uma ressoa com um eco particularmente sinistro, gravada em minha memória com a clareza de uma noite sem estrelas. Tennessee é nossa terra natal, um lugar onde as raízes familiares mergulham profundamente no solo fértil da tradição e história. Foi lá que meu tio Estênio iniciou sua jornada, que o levaria através do coração pulsante da América até Illinois. A escuridão ainda envolvia o mundo quando ele partiu, por volta das 2 da manhã, com a missão de buscar um trailer que o aguardava a uma distância considerável. Aproveitando a tranquilidade da noite, quando as estradas estão vazias de seus habitantes diurnos, ele esperava uma viagem mais rápida. Com as primeiras luzes da madrugada, ele já havia coletado sua carga e estava adentrando a vasta paisagem de Kentucky. Num estado que se estendia como um quadro entrelaçado de natureza e civilização, mesmo na beleza da madrugada, a fadiga começou a fazer-se sentir. Por volta das 9 da manhã, ele decidiu fazer uma parada em um posto de caminhões para recobrar as energias. Optou por um hambúrguer fumegante e suculento como seu desjejum, um pequeno conforto no meio da solidão da estrada. No entanto, a tranquilidade desse momento foi abruptamente interrompida pela aparição de uma figura desalinhada, uma jovem vestida com um traje que evocava histórias de abandono e desespero. Sua chegada foi tão surpreendente quanto perturbadora, e as palavras que saíram de seus lábios gelaram o sangue de meu tio. A normalidade desapareceu naquele instante, substituída por um véu de medo e confusão. Tentando manter a calma, meu tio desviou o olhar, esperando que a presença perturbadora se dissipasse como a névoa da manhã. No entanto, a jovem permaneceu imperturbável ao seu lado, encarando meu tio com um olhar que parecia transcender o tempo e o espaço, enquanto dava a última mordida. Ainda lidando com a sensação pesada no estômago, meu tio indagou sobre o posto de gasolina mais próximo, ansiando por escapar daquele encontro que ameaçava ultrapassar os limites da realidade. A resposta do atendente parecia um eco distante na mente do meu tio, que estava focado apenas na saída e na esperança de fuga que ela oferecia. No entanto, ao chegar em seu caminhão, ele se deparou com a mesma figura espectral, a garota que agora parecia ser sua sombra. Suas palavras, um eco sombrio de seu primeiro encontro, ressoaram com uma insistência quase insana: "Você não quer ver os corpos do outro lado da colina, no rio?" A situação havia atingido um ponto em que a incredulidade cedia lugar à ação. Movido por um instinto primitivo de sobrevivência, meu tio a empurrou determinadamente e se trancou em sua caminhonete, decidido a deixar para trás o pesadelo que o assombrava. A lógica sugeria que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto, mas o medo que se alojava em seu peito não estava disposto a correr o risco. Como um farol de normalidade surgindo no horizonte, ele estacionou, buscando um pouco de água e talvez uma pausa na tensão que o atormentava. No entanto, ao sair, encontrou-se novamente com a garota, que desafiava todas as explicações, aguardando dentro de seu caminhão com uma persistência que desafiava a lógica. A paciência do meu tio se esgotara, junto com qualquer vestígio de cortesia. Ele ordenou que ela se afastasse, mas então notou a mudança em seus olhos, um vermelho intenso que parecia devorar toda a humanidade. Num piscar de olhos, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o eco de sua presença.
Com o coração batendo descontroladamente, meu tio se refugiou em seu caminhão, buscando a segurança das paredes metálicas estacionadas no acostamento, longe de olhares curiosos e lembranças perturbadoras. No entanto, sua tentativa de encontrar paz revelou-se ilusória. Somente após um longo tempo ele conseguiu mergulhar em um sono inquieto, mas a tranquilidade foi abruptamente interrompida pela violenta abertura da porta. Ao olhar para fora, deparou-se com a mesma figura segurando uma faca manchada de sangue. As palavras que ela proferiu foram uma sentença: eu te disse que os corpos eram reais, e você está prestes a ser um deles. Sem perder um segundo, meu tio ligou o caminhão e fugiu daquele lugar amaldiçoado. Não parou até chegar a Illinois, onde a normalidade parecia ter retomado o seu lugar. A viagem de volta foi um eco da primeira, com aparições esporádicas que só cessaram ao retornar ao Tennessee. Meu tio compartilhou essa história conosco como um aviso velado contra viagens ao Kentucky. Toda vez que passo por lá, a vejo, disse ele, como se uma maldição estivesse enraizada na região. Esse estado nos advertiu a evitá-lo, a não ultrapassar sua fronteira e, embora pareça estranho, sua história se entranhou profundamente em nossa família. Kentucky, com toda a sua beleza e charme, foi marcado pela experiência do meu tio. E embora não tenha nada pessoal contra o estado, não consigo deixar de sentir um ressentimento persistente, algo no ar, uma presença assombrada que se agarra à minha memória e me alerta sobre os perigos ocultos no escuro. Se você decidir visitar Kentucky, faça-o com cautela, mantenha-se alerta e esteja ciente do seu entorno, especialmente à noite e em estradas desertas. Não permita que a minha história o desencoraje de explorar. Cada lugar tem suas próprias lendas e mistérios. Mas lembre-se de que, às vezes, os avisos nascem de verdades que desafiam toda a lógica, e encontros que resistem a serem explicados. Nas curvas mais escuras das estradas, onde a luz das estrelas mal ousa penetrar, são tecidas histórias que desafiam a razão. A saga do caminhoneiro envolta em mistério ultrapassa os limites da realidade. A lenda da mulher ensanguentada é uma dessas narrativas que resistem ao teste do tempo, entrelaçando-se nos tecidos do folclore urbano e deixando um rastro enigmático por onde passa. Embora as versões variem conforme a região e a fonte, todas convergem para uma premissa assombrosa. Em algum momento, em alguma estrada vasta que corta a América, um homem se viu frente a frente com o inexplicável. Os detalhes podem ser nebulosos e as datas divergentes, mas há um elemento comum que perpassa todas essas histórias, como a do pai do meu amigo e seu encontro fatídico numa parada de caminhões solitária no meio da noite. Dizem que o caminhoneiro, cujo nome foi apagado pelo tempo, mas cuja experiência ainda ecoa na memória de quem ouviu sua história, era um homem de cabelos grisalhos e semblante fatigado. Sua vida deslizava pelas estradas como o asfalto sob as rodas de seu caminhão, num ciclo incessante de quilômetros e horas solitárias. No entanto, foi numa daquelas noites escuras, quando o vento uivava e as sombras dançavam à beira de sua visão, que sua jornada tomou um rumo desconhecido. Era uma noite como tantas outras, ou pelo menos assim parecia para o caminhoneiro enquanto dirigia pelas estradas desertas do Wyoming. Seu destino final era Idaho, mas antes disso, ele planejava fazer uma parada em um posto de caminhões para uma pausa bem merecida e uma refeição rápida para encher o estômago vazio. No entanto, o que ele encontrou lá não estava nos planos de ninguém. De repente, um grito estridente cortou o ar, tão penetrante que parecia dividir a noite ao meio, fazendo seu coração saltar na garganta. O caminhoneiro saiu do veículo e procurou a origem do som, encontrando uma figura feminina diante dele, envolta em sombras e com o rosto coberto de sangue. Seus olhos emitiam uma luz sobrenatural, fixos no caminhoneiro com uma intensidade arrepiante. Então, com uma voz que parecia ecoar dos abismos mais sombrios, a mulher acusou o caminhoneiro de tê-la sequestrado.
Atordoado pelo horror e incrédulo, o caminhoneiro recuou em direção ao seu veículo, buscando abrigo na familiaridade da cabine. No entanto, a presença da mulher o assombrava, seu lamento ecoando em seus ouvidos como um eco de condenação. Tentou fugir, mas o vento se tornou um obstáculo insuperável, fechando a porta do posto de caminhões com um estrondo que ressoou em sua alma, deixando-o desesperado e aterrorizado. O caminhoneiro se prendia à única certeza que lhe restava, a convicção de que o amanhecer traria segurança e alívio. No entanto, à medida que as horas avançavam e a escuridão se prolongava como uma sombra implacável, o medo o envolvia cada vez mais, como um abraço gelado prestes a sufocá-lo. No momento mais sombrio da noite, quando o relógio ecoou 1 da manhã, um milagre aconteceu. Com um rugido que reverberou até o fundo de seu ser, o caminhão voltou à vida, suas luzes rompendo a escuridão como lâminas de luz na noite. Ao ousar olhar para fora, o caminhoneiro encontrou a visão arrepiante da mulher desaparecida, como se nunca estivesse presente. Tremendo e exausto, ele retomou a jornada, com o coração ainda pulsando forte no peito e a memória da mulher ensanguentada queimando em sua mente. Ele voltou para o Colorado com uma história para compartilhar, uma experiência que nunca esqueceria e um aviso que ecoaria através das gerações. Mas o destino, com sua ironia cruel, trouxeram o passado batendo à sua porta mais uma vez. Um telefonema o trouxe de volta ao abismo do horror. Outro caminhoneiro foi encontrado morto na mesma estrada onde ele havia sido confrontado com a mesma acusação sinistra que atormentou o pai do meu amigo. A lenda do caminhoneiro e da mulher ensanguentada tornou-se uma história sussurrada em cantos sombrios de bares de beira de estrada e postos de gasolina solitários. Os motoristas passavam apressadamente pela parada de caminhões onde ocorreu o encontro fatídico, e os viajantes inexperientes eram alertados com uma advertência sombria: nunca fique fora depois da meia-noite, pois é quando os demônios estão à espreita. Assim, a história do pai do meu amigo transcendeu a mera anedota de beira de estrada. Tornou-se uma história transformadora, uma narrativa que adverte sobre os perigos ocultos na escuridão da noite e nas profundezas da alma humana. É um alerta para aqueles que se aventuram em territórios desconhecidos, desafiando os limites do que é conhecido. A lenda sobrenatural cresceu em tamanho e alcance, alimentado pelo medo e pelo fascínio de quem a ouviu. Embora o pai do meu amigo não esteja mais entre nós para contar sua história, seu legado persiste nas palavras sussurradas ao redor das fogueiras e nos murmúrios da brisa noturna. Venha se juntar à nossa comunidade do Ultrama Sobrenatural. Não perca a chance de fazer parte deste grupo. Relatos novos, curiosidades, enquetes para compartilhar suas opiniões e até mesmo a chance de descobrir mais sobre os locais mais assombrados do mundo. Embarque em uma jornada cheia de sustos, surpresas e muita adrenalina.